Qual é o melhor tratamento da úlcera falcêmica? Aqui é a Carla Simão e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre as úlceras de membros inferiores em pacientes com a doença anemia falciforme. Mas o que é a anemia falciforme? Vamos relembrar? A anemia falciforme é um distúrbio das hemácias. As hemácias, elas são redondinhas. E quem tem anemia falciforme tem as hemácias no formato de uma foice. Nessa doença, as células sanguíneas, as hemácias, elas morrem prematuramente, causando uma escassez de glóbulos vermelhos, que é a anemia, podendo causar a obstrução do fluxo sanguíneo, alterações circulatórias e aumentando assim o risco do surgimento espontâneo de lesões nos membros inferiores. As úlceras falcêmicas, elas são dolorosas, elas podem ser únicas ou múltiplas, elas geralmente ocorrem em áreas com menor quantidade de tecido subcutâneo e é onde também a pele é mais fina. Então são nos maléolos, na região tibial anterior, no dorso do pé e também na região do tendão de Aquiles. O aparecimento pode ser espontâneo ou também causado por pequenos traumas. Geralmente, a presença de infecção é um sinal de alerta, a gente tem que estar sempre observando os sinais de infecção nesse tipo de ferida. Elas são exudativas, geralmente há presença de material necrótico no seu leito, na base da ferida, devido ao problema circulatório. Elas costumam ser rasas, com as bordas sobrelevadas, e após a cicatrização, costuma ficar uma área hiperpigmentada ao redor. A recorrência desse tipo de lesão costuma ser frequente, infelizmente. São lesões de cicatrização bem lenta, porque você tem o problema circulatório. E também, se você comparar com outras úlceras de membros inferiores, geralmente ela tem um resultado pior, porque é mais demorado, é mais lento e por causa dessas recorrências que acontecem com o paciente. E por que eu tô falando tudo isso para você? Porque quando nós vamos avaliar, tratar um paciente com feridas, é importantíssimo que a gente considere vários fatores. O fator sistêmico, entender como é essa doença, né? Como que ela altera o funcionamento sistêmico do paciente é importantíssimo para poder nortear decisões e também para que a gente não crie expectativas muito elevadas que o organismo do paciente não vai poder atender. Então, é muito importante que a gente considere todos esses fatores, que a gente saiba de tudo isso que eu te falei anteriormente. Sobre o tratamento da lesão em si, não existe um produto específico que você fale assim, não, é isso aqui é que trata úlcera falcêmica. Não, a gente sabendo de todas essas alterações que estão acontecendo no organismo do paciente, a gente vai voltar o nosso olhar para a ferida e vamos ver como ela se apresenta. Nós vamos estabelecer o objetivo naquele momento em que você está realizando a avaliação. Então, qual é o principal tipo de tecido presente no leito? É a necrose? Essa lesão precisa de desbridamento? Qual tipo de desbridamento? E aqui, quando eu vou selecionar, quando eu vou escolher o tipo de desbridamento, eu preciso levar muito em consideração a dor do paciente, porque eu já sei, pela fisiologia, pela patologia, que essa úlcera, né, decorrente dessa doença, anemia falciforme, ela é uma ferida muito dolorosa. Então, por exemplo, eu tenho que usar com certo cuidado a papaina, que é um medicamento que costuma causar ardência, causar dor nos primeiros 30 minutos de aplicação. Então, será que esse paciente vai suportar? Ela não é contraindicada, ela tem indicação. Só que aí você precisa pensar também no manejo da dor, porque não é só cicatrizar a ferida, é cicatrizar a ferida, também proporcionar conforto para o paciente. A gente tem que levar em consideração tudo, né? Ninguém aguenta um tratamento que vai fazer a pessoa ficar sentindo dor aí, às vezes 24 horas por dia. O paciente não vai aderir. É muito importante a adesão do paciente.
Então, não existe uma contraindicação. Então, você tem que avaliar o leito, qual tipo de tecido predomina ali, se necessita de desbridamento, se necessitar, que tipo de desbridamento você vai fazer? É mecânico, é autolítico, é enzimático? E a hidratação, né? Geralmente essas feridas são exudativas, então eu preciso lembrar das características do curativo ideal. Se você não viu, vai lá no IGTV ou no YouTube, no meu canal Enfermeira Explica, que tem um vídeo, lá tem vídeo falando sobre a questão do manejo do exudato, tá falando sobre o curativo ideal. Se você não viu e tem dúvida, te convido a ir lá ver. Então, você tem que pensar, né? Quais curativos, que opções eu tenho aqui para responder, né? Para que eu alcance o objetivo de tratamento dessa lesão, que aí eu vou ter definido se a questão do desbridamento, controle do exudato, manejo da dor, proteção dessas bordas, né? Quais são os produtos que eu tenho disponível ou que de repente o paciente pode comprar que me atende, que vai me dar que eu vou alcançar esse objetivo, né? E que também tem as características do curativo ideal. Então, é dessa forma, esse é o raciocínio que você deve ter quando você vai tratar um paciente com úlcera falcêmica. Outro ponto muito importante que você não pode esquecer é trabalhar a prevenção. Prevenção sempre. Então, tá orientando esse paciente a tá hidratando muito bem essa pele, a tá tendo aquele hábito de cuidado diário com os pés, com as pernas, né? De estar olhando todos os dias, hidratando, usando sapatos, calçados confortáveis e que se moldem ao pé. Evitar ao máximo pequenos traumas de qualquer tipo, seja pelo uso de um calçado adequado, seja por batidas, né? Então, tomar cuidado, evitar traumas. Por quê? Na presença de qualquer trauma, esse paciente já tem que intervir. Esse paciente não pode deixar com que esse pequeno trauma evolua para o desenvolvimento de uma úlcera crônica, porque depois ela vai ser decorrente, ele vai ter dor, vai infectar, e aí vai ser muito difícil de cicatrizar, como a gente já falou. Então, o melhor caminho é sempre a prevenção. Então, tá orientando, né, o uso de repelente para evitar a picada de insetos, porque a picada de um inseto pode ser porta de entrada e pode causar lesão, por conta da alteração circulatória que ele tem, ainda mais se ele for alérgico. Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para você sobre úlcera falcêmica. Se você gostou, achou interessante, compartilhe com seus colegas de profissão, com quem mexe aí, né, com quem cuida e trata de pacientes portadores de feridas, quem trabalha na saúde pública e com quem mais você achar que vai gostar desse conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.